Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos ao evento em comemoração aos 15 anos do curso de Museologia da UFRB. Eu me chamo Rafaela Silva, eu sou discente do curso de Museologia e estou hoje como mestre de cerimônia e também como mediadora. Antes de seguir com a programação, eu devo fazer a minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher negra, cabelo curto, estou de óculos e estou usando uma blusa branca que eu amarro no pescoço. Certo. Dito isso, podemos seguir, falar um pouco sobre a organização, como se dará as apresentações. O evento leva como nome Curso de Museologia da UFRB, 15 anos de atuação no Recôncavo. O objetivo é celebrar o transcurso dos 15 anos de existência do curso na Universidade Federal do Recôncavo. E aí, no primeiro bloco, no primeiro momento, nós teremos duas falas muito breves. O diretor do Centro de Artes, Humanidades e Letras, o professor Sérgio Guerra, a coordenadora do colegiado de museologia, a professora Rita Dória, que está como suplente. E aí, no segundo bloco, nós teremos uma mesa que leva o título Cachoeira, Olhares sobre Patrimônio, Preservação e Museologia. Teremos 3 integrantes nessa mesa e eu como mediadora e a professora Rita Dória. A primeira fala será da Elisângela Queiroz Veiga, que é doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, junto ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, mestra em Desenho, Cultura e Interatividade pela Universidade de Feira de Santana, sendo bolsista pesquisadora pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Ela é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharel em Desenho Industrial com habilitação em Programação Visual pela Universidade Federal da Bahia, licenciado em Matemática pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atuou como docente no ensino fundamental e médio de matemática junto à Secretaria de Educação do Estado da Bahia, como professora substituta junto ao Departamento de Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto e professora credenciada voluntária junto ao Departamento de Turismo da mesma instituição. Nessa última, ministrou aulas nas disciplinas Gestão e Planejamento Urbano e Fotografia. Desenvolve pesquisas pertinentes à morfologia e planejamento urbano em áreas de ocupação espontânea e centros de cidades históricas, bem como em projetos de intervenção em espaços públicos. A pesquisa de mestrado teve como objeto de estudo a forma urbana de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, analisando os fatores que contribuíram para a conformação do espaço. Um texto dissertativo intitulado A Forma Urbana de Cachoeira, Bahia, Histórico da Ocupação do século XVI ao século XX, e Crescimento do Espaço Demográfico no século XX. Elisângela fará então uma fala acerca do desenvolvimento de sua pesquisa. A segunda fala fica com Gislaine Calumbi, que é mestre em Museologia pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Museologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, desenvolveu pesquisa intitulada A Cidade de Cachoeira enquanto Núcleo Urbano Preservado, um olhar museológico tendo como referência o patrimônio edificado. Desenvolveu trabalho de documentação museológica da coleção de paramentos litúrgicos da Igreja do Monte, em Cachoeira. Atuou por 3 anos como analista universitário na área de museologia no Museu Regional de Arte, em Feira de Santana, Bahia, e no momento está na coordenação da Galeria de Arte Carlo Barbosa, do Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana. A terceira e última fala ficará com Davi Rodrigues Casais, secretário de Cultura do município de Cachoeira. Eu gostaria de relembrá-los do tempo de fala de cada um, que será aproximadamente de 20
a 24 minutos. Eu estarei limitando o tempo, caso ultrapasse. E mais uma informação para as pessoas que estão nos assistindo. Caso haja alguma questão, podem deixar no chat. E também gostaria de parabenizar os professores hoje, né, dia 15 de outubro. Parabéns a todos os docentes aqui presentes, pois eles são extremamente importantes, né, no desenvolvimento da nossa sociedade. Vamos começar o primeiro bloco. Eu vou passar a palavra ao professor Sérgio Guerra. Professor. Olá, Rafaela, obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento pela TV UFRB, pelo canal do YouTube, né? Eu estou aqui na abertura desse evento de comemoração dos 15 anos do curso de Museologia da UFRB, representando a direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras, né? Eu sou o vice-diretor do centro e represento aqui a professora Diane Brito, que é a nossa diretora, mas que está em gozo de férias e, portanto, eu estou aqui representando a direção do centro. Mas a professora Diane mandou uma saudação que eu gostaria, né, de passar, então, a vocês. A professora Diane manda um abraço a toda a comunidade que nos assiste, especialmente ao pessoal do curso de museologia, docentes, discentes, egressos, egressas, parabenizando pela trajetória de mais de uma década de formação, né, na área de museologia, no Recôncavo, e da importância e felicidade por esse marco, né, desses 15 anos. Parabeniza especialmente a cada professor e professora pelo dia de hoje e também pela atuação nesses 15 anos do curso de museologia do nosso CAL, da nossa UFRB, né? Eu gostaria de fazer uma breve saudação, também marcando alguns pontos aqui, né? 15 anos de um curso superior, de uma universidade pública federal, são 15 anos muito intensos, né? Não são 15 dias. Eu acho que é importante a gente marcar que a história do curso de museologia se confunde muito também com a história do CAL, né? A gente também, né, o museologia foi um dos primeiros cursos do nosso centro e, portanto, essa trajetória vem contando, né, a trajetória do centro com a atuação de professores e professoras muito atuantes, né, e muito presentes em todos os momentos importantes, né, desse centro. Em segundo lugar, registrar também que o curso de museologia ele tem um papel importante diante de um centro que está instalado numa cidade como Cachoeira, numa cidade como São Félix, e que, portanto, também estabelece uma característica muito especial ao nosso centro, né? E, como eu havia dito, essa história tanto vai, né, se confundindo com a história do centro, que a gente tem hoje, a partir do núcleo de museologia, uma pós-graduação muito especial, que é o nosso curso em Arqueologia e Patrimônio, o mestrado em Arqueologia e Patrimônio. Assim como hoje o CAL também é o centro que mais cresceu no campo da pós-graduação, também o curso de museologia teve uma participação importante nisso aí. Queria também marcar que a gente vive hoje um momento muito diferente daquele em que os primeiros cursos que o nosso centro, né, e que a nossa universidade foram criados, né? Há 15 anos atrás, a gente tinha uma outra perspectiva de construção, de viabilidades, e a própria UFRB e o próprio Centro de Artes, Humanidades e Letras representavam uma política inédita pela sua escala de interiorização dos cursos superiores, do ensino superior, né, no Brasil, mas com uma marca muito forte na Bahia, se a gente imaginar, né, que desde os anos 50, quando a primeira Universidade Federal foi fundada na Bahia,
a gente não tinha uma segunda universidade federal, e isso demorou, portanto, mais de 5 décadas, né? Mas, naquele momento, havia uma política, como eu disse, de expansão da universidade para o interior. Não obstante, aqui na Bahia nós tenhamos, né, uma rede estadual de ensino superior muito importante, mas, por exemplo, não havia nenhum curso de museologia no interior da Bahia, e, portanto, há 15 anos atrás a gente tinha essa perspectiva. Não só isso, como também o aumento de políticas de fomento e de investimento na universidade pública, que, além do aumento, né, da escala, do tamanho, da quantidade, né, de universidades, de campi pelo interior do país, também tinha uma série de políticas que iam se estabelecendo e possibilitando a expansão dessa rede, né? Infelizmente, é preciso dizer que este não é o cenário atual, né? Nós vivemos um momento que precisamos enfrentar duas crises: uma crise sanitária, por conta da pandemia, né, que tem ceifado muitas vidas, levando o Brasil a uma marca triste de mais de 600 mil vidas perdidas para o vírus, né, o coronavírus, mas também concomitante uma crise que implica em ataques à ciência, à produção acadêmica e, portanto, à universidade, ataques à educação como um todo, e que, portanto, constitui toda uma disputa simbólica sobre o papel da universidade, a sua importância, e que tem recursos também, ou que tem reflexos também nos próprios recursos, né, que a gente precisa para fomentar a nossa existência. Vocês devem ter ouvido na última semana notícias aterradoras de cortes e mais cortes que vão se sucedendo no decorrer dos anos, mas mais recentemente um corte de 92% nas verbas destinadas à pesquisa de das instâncias de fomento à pesquisa no Brasil. Mas tudo isso na verdade, também um elemento de constatação da necessidade e da importância de nós lutarmos pela universidade brasileira, que eu considero um dos principais pilares da nossa democracia. É preciso, portanto, que se a gente defende um Brasil democrático, é preciso defender as universidades públicas, é preciso defender o ensino superior público, porque é este ensino que, em horas de crise como essa que estamos vivendo, dá respostas, entendendo os fenômenos e dando soluções, né, a eles. Então, diante desse momento, é preciso que nós possamos, né, refletir o quanto de luta, de desprendimento, de dedicação são necessários para que um curso, que um centro, que uma universidade chegue aos seus 15 anos, né? Então, cada professor, cada professora, cada estudante e depois cada egresso, porque sabemos que o curso de museologia, uma vez que as pessoas se formam, vão depois fazer mestrados fora, já são professores e professoras de outras instituições, e que isso só mostra a importância desse grande feito que foi a criação desse curso, e que, portanto, graças à dedicação de todos e todas aqui envolvidos e envolvidas nesse processo, podemos chegar aos 15 anos, apesar dos pesares, e sabendo que podemos construir uma universidade mais capaz de dialogar com o seu entorno, mais capaz de dialogar com a nossa história, com a nossa memória e com a nossa tradição. Eu acho que o curso de museologia tem essa vocação, tem demonstrado isso, e não tenho dúvidas que continuará contribuindo para que a gente possa avançar nessa tão importante relação que devemos cultivar entre a universidade e o espaço onde ela está inserida, que é o nosso recôncavo. Então, com essas palavras, eu gostaria de, mais uma vez, saudar, congratular com colegas, com estudantes e com toda a comunidade do Recôncavo da Bahia por esses 15 anos de um curso tão especial como é o nosso curso aqui de museologia. Tá bom? Então, um abraço para vocês e um bom evento.
Obrigada, professor Sérgio Guerra, por sua contribuição. Eu me sinto muito feliz também de fazer parte dessa história, né? A respeito das dificuldades todas, estamos resistindo. Professora Rita Dória, com você. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada. Boa tarde a todos os presentes. Eu fico muito satisfeita em estar aqui com vocês, não é? Como você disse, já citou meu nome, Rita Dória. Agora eu só quero consertar uma coisinha. Eu estou como vice-coordenadora do curso. Eu que estou representando o nosso coordenador, o professor Arquimedes, né, Ribas Amazonas. Ele não pôde estar presente por motivos pessoais, mas ele deixou um grande abraço a todos os que estão aqui, né? Então, eu quero também parabenizar a coordenação desse evento pelos 15 anos de Museologia FRB, né? Quero parabenizar a professora Fabiana Comerlato e todos os alunos envolvidos nesse projeto. Um projeto muito importante e eu fico muito feliz porque eu fui da primeira leva de professores, né? Então, acompanhei o desenvolvimento da universidade nesses 15 anos e fico muito feliz de fazer parte dessa grande família. É um prazer imenso. Eu também quero parabenizar, né, hoje, o Dia dos Professores, a todos os nossos professores da casa, da UFRB, assim como todos os nosso país, por essa profissão que eu abraço e todos nós abraçamos com tanto carinho, com tanto amor. Bom, eu agradeço ao professor Sérgio Guerra pelas palavras sobre o curso de museologia, não é? Isso me toca bastante, porque sou uma museóloga apaixonada, uma conservadora apaixonada, gosto muito da minha área, da minha profissão. E agradeço, professor. Muito obrigado pelas palavras. Bom, como o professor Sérgio falou, a criação da UFRB foi um marco muito importante nesse nosso recôncavo, né? E foi na cidade de Cachoeira que instalamos esse curso. A cidade de Cachoeira tornou-se um referencial muito importante para o curso de museologia, assim também como para os outros cursos, né, do nosso centro. Eu entendo que esse curso é de grande importância para a cultura de Cachoeira, no sentido de exercer o papel assim, norteador para a preservação da história e a memória, não somente local, mas também num contexto mais ampliado. Esse curso ele tem a preocupação em difundir todo o conhecimento, estabelecendo uma conexão entre os eventos que ocorrem no passado, né? Que o nosso curso é um curso de memória, ligando-os ao presente e assim projetando para o futuro, que é mais ou menos uma definição, né, de museus e da museologia em si. Essa dinâmica leva à orientação do olhar para aquilo que é o passado, reconhecendo o que já foi feito para melhorar os mecanismos que poderão influenciar nesse tempo presente e, assim, pensar e estabelecer novos conhecimentos e técnicas que possam ser disponibilizadas para a sustentabilidade das gerações que estão por vir. Então, isso é muito importante, porque a gente cria mecanismos para que isso seja apropriado, né, pelos nossos alunos, essa cultura, e eles possam desenvolver coisas que vamos dizer assim, devolvam para a comunidade. O aprendizado nosso, principalmente do curso de museologia, está focado na preservação dos acervos patrimoniais, contudo, ele aproxima os alunos das realidades socioculturais existentes na região do Recôncavo Baiano, além de promover um diálogo mais estreito entre o curso, a universidade como um todo e as instituições existentes nessa região do Recôncavo. Existe um grande incentivo à colaboração do curso de museologia para que haja uma atuação participativa e efetiva junto às instituições de Cachoeira e São Félix, promovendo pesquisas que possam ser aproveitadas para ampliar o conhecimento e promover a apropriação da história local. Bom, o curso ele também vai colaborar para a realização de eventos envolvendo conjuntamente a comunidade, os alunos e instituições por meio de parcerias firmadas entre a universidade e essas instituições locais. Eu estou fazendo um relato do que a gente desenvolve no curso. Só para citar alguns exemplos de trabalhos realizados durante os estágios obrigatórios, nós temos trabalhos que foram feitos junto às filarmônicas, não é? Principalmente a Filarmônica Minerva, onde foram feitos trabalhos de higienização por alunos nos laboratórios que temos na universidade, trabalho de conservação curativa e organização,
E, necessariamente, a Minerva, eles estavam preocupados na preservação das partituras antigas que ali estavam, né, estavam muito desorganizadas. Então, nós fizemos um trabalho muito grande, nós, professores, né, junto com o laboratório, para desenvolver esse projeto com a Minerva, foi muito bom. Também tivemos trabalhos no Arquivo Público de Cachoeira e de São Félix, o de Cachoeira, onde os alunos, juntamente com os orientadores da área competente, eles recuperaram em torno de 13, mais ou menos, 13 inventários que estavam completamente degradados e sem nenhuma condição de manuseio nem consulta, também com um trabalho que ficou muito bom. Já no Arquivo de São Félix, foram desenvolvidos alguns trabalhos na área de pesquisa e também de extensão, como a organização, a catalogação e a conservação do acervo bibliográfico que está lá. Esses são apenas alguns poucos exemplos dos muitos, né, que nós desenvolvemos. Também foram desenvolvidos trabalhos de estágio no campo da pesquisa arqueológica, né, e que é realizado em vários sítios existentes na região do Recôncavo, em vários locais. Esse trabalho, ele visa, que a professora Fabiana depois me corrija se eu estiver errada, visa o estudo das culturas que existem nessa região e, por meio das análises dos fragmentos recolhidos, né, por esses alunos que participam desses estágios, desses trabalhos, eles podem se certificar da existência da passagem humana por determinados locais, e o foco é essa região do Recôncavo Baiano. Temos também uma disciplina que é Expologia e Expografia, né, que temos no curso, que promove exposições anuais, exposições curriculares, com temas que são relacionados à cultura local ou regional ou circunvizinhas. É muito importante, os alunos são envolvidos, a comunidade é envolvida, então isso é um trabalho muito bom. O curso também ele incentiva o desenvolvimento de projetos de extensão nas comunidades, proporcionando um maior aporte para a produção de conhecimento e a interação entre as atividades de ensino e pesquisa do curso de Museologia. Temos seminários, cursos, palestras, né? Tínhamos cursos que promoveram a interação da comunidade, isso foi em São Félix, com um trabalho sobre fotografias pessoais, né, das famílias, onde os participantes levaram essas fotografias e aprenderam a importância de preservar isso, a forma como acondicionava, como elas eram deveriam ser guardadas. Isso gerou assim, uma coisa muito boa, muito positiva. Então, assim, foi muito bom. Nós também contamos com o apoio do Memorial de Ensino Agrícola Superior, que é um instrumento museológico que a gente tem, que ele é gerido pelo Núcleo de Gestão do Memorial, pela Coordenadoria de Cultura e da Pró-Reitoria de Extensão. Esse acervo ele está disponível para pesquisa, para estágio, né, não somente para o curso de museologia, como também para as outras áreas afins da universidade, e também ele está aberto para visitação. É um espaço muito importante, nós temos lá uma série de materiais, de acervos muito significativos da região e que é bastante utilizado. Para concluir, né, minha fala, que é bem curtinha, o curso de Museologia oferece também à comunidade uma série de trabalhos, né, acadêmicos, por meio dos seus alunos, que ao terminar o curso, eles produzem os TCCs, que são os trabalhos de conclusão do curso, cujos temas são diversos. Contudo, eles abordam principalmente os temas relacionados à região Recôncavo Baiano. Com isso, eu quis fazer uma síntese, né, do que o curso de Museologia promove, né, ao longo desses 15 anos. Foi um trabalho extremamente dinâmico e que é muito gratificante. Bom, minha fala, eu disse, ia ser curtinha, né? Eu quero agradecer a todos, né? Desejo a todos os presentes um excelente evento, né? E logo, logo estarei mediando a outra mesa. Obrigada. Obrigada, professora Rita. Daremos continuidade com a segunda mesa, leva o título de Cachoeira, Olhares sobre Patrimônio, Preservação e Museologia. A primeira fala está com Elisângela Veiga. Vou passar a fala para ela.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, parabenizo o curso de Museologia pelo caminho percorrido até aqui, nomeadamente naqueles que o representam aqui nesse momento, e a todos aqueles que não puderam estar também. Como a Rafaela já apresentou antes, eu sou a Elisângela Veiga, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na UFBA, onde eu estou desenvolvendo uma pesquisa e tese sobre a forma urbana e os fatores sociais e econômicos que a conformam, tendo a Avenida 7 de Setembro, em Salvador, como objeto empírico de estudo. Dado o tempo restrito que temos de apresentação, assim como a prioridade em ouvir os pares e favorecer o diálogo nessa tarde tão agradável, em que o curso de Museologia está completando 15 anos, eu buscarei uma abordagem concisa de espaço temporal, abordando na minha dissertação de mestrado, em que eu escrevi sobre a forma urbana de Cachoeira e a sua conformação até o século XX, além dos aspectos demográficos desse último período, e aí eu acrescento reflexões e leituras posteriores, né, ao desenvolvimento mencionado. Então, para tanto, julguei de proveito trazer ao debate duas influências importantes da expansão urbana de Cachoeira no século XIX. Não abarcando todo o período que foi estudado na dissertação, né, que seria algo muito extenso e talvez até muito superficial. Então, sobretudo nessa segunda metade do século XIX, eu trouxe aqui duas características, né, duas influências daquelas que foram mais preponderantes na expansão urbana de Cachoeira, que uma eu denominei como de caráter econômico, comercial, e a outra que foi a atuação da população negra nessa expansão. Ressalto, no entanto, que não há pretensão de trazer verdades absolutas, e sim algumas reflexões pessoais e de autores que se ocupam do tema que abordam a supracitada expansão urbana. Eu vou pedir um momento para compartilhar uns poucos slides, né, porque é interessante a gente falar desse tema com algumas imagens. Acho que alguém pode. Espero que todos estejam conseguindo visualizar, é muito breve, né? Então, no início do século XIX, a gente pode avançar para o próximo slide. No início do século XIX, na condição de importante entreposto comercial, Cachoeira, que era tida como uma vila populosa e rica, né, segundo o próprio depoimento do Von Martius, que aí esteve em 1817, isso caracterizando o desenvolvimento urbano e comercial nos séculos XVIII e XIX, ele fez essa abordagem, essa definição. Cachoeira alcançou uma posição de destaque na província, ocupando o segundo lugar na província após Salvador, isso em grau de importância. E nesse mapa que a gente vê no início do século XIX, que é de 1800, produzido, né, pelo IFAM e pela UFBA, em 1979, a gente consegue visualizar a predominância daquele eixo principal, né, que permanece, perpetua no tempo, mas dá para ter uma ideia de como que se apresentava a ocupação desse núcleo urbano de Cachoeira. Então, Cachoeira teve, nas atividades comerciais e na produção dos engenhos, alicerçada na mão de obra escravizada, a base para a construção desse núcleo urbano, que nessa época era muito suntuoso e composto destacadamente de edificações religiosas e civis. O arruamento, configurado ao longo do tempo, se perpetuou na direção dos antigos caminhos que eram utilizados pelos mineiros, pelos tropeiros, os sertanistas, e esses caminhos são aqueles que existem até hoje, como a atual Rua Ana Nery, né, que era chamado o caminho de Capoeiro Sul, e a Estrada de Belém, que é a atual Rua Benjamin Constant, aquela chamada Rua da Cadeia, né. As edificações presentes na zona, inicialmente voltada ao comércio, né, a Rua de Baixo, que é a atual Rua 13 de Maio, e a Rua Larga, a atual 25 de Junho, adjacências, apresentavam características concernentes com as referidas atividades, predominando, assim, armazéns com andares intermediários, entre aqueles que abrigavam mercadorias e o resto do chão, no intuito de proteger os estoques das enchentes que eram recorrentes no Rio Paraguaçu. Além desses, surgiram os sobrados, setorizados em ponto comercial térreo e moradia,
nos pavimentos superiores, isso sobretudo naquela rua, na chamada Rua de Baixo, né, que é a atual 13 de Maio. Então, se trata de uma cidade assim, que a gente consegue perceber que ela vai se desenvolvendo e vai se configurando, tanto no seu traçado quanto na sua arquitetura, conforme aquela condição de entreposto comercial principal da província da Bahia. Então, a antiga freguesia, depois vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, elevada à condição de cidade, emancipada em 1837 e condecorada como heróica, Cachoeira teve uma acentuada expansão urbana no século XIX, fomentada pela construção do Cais da Manga, e isso a gente vê na próxima imagem, no próximo slide. Esse slide aí, na verdade, é um pequeno resumo disso que eu já vinha falando aqui. Desculpem que eu não solicitei para fazer essa passagem um pouquinho antes, mas já estava lendo aqui nesses comentários. Então, quando Cachoeira, em 1698, né, passa a condição de vila, aí ela já começa a se desenvolver e ter uma grande suntuosidade no seu casario, nas suas edificações, né? Então, quando ela é condecorada como heróica e tem a sua emancipação em 1837, ela acentua de forma considerável a sua expansão urbana. E isso é fomentada pela construção do Cais da Manga. Também pela implantação da ferrovia, que vai ter autorização em 1865, né, da estação ferroviária, que é construída, iniciada em 1876, e a ponte Dom Pedro II, em 1885. Esses empreendimentos que visavam favorecer o transporte de mercadorias e pessoas entre a capital da província e o interior, acabou deslocando o centro comercial da cidade, do antigo Pelourinho e do Porto, naquela região da Praça, se eu não me engano, Teixeira de Freitas, não é isso? Onde está o antigo Hotel Colombo. A área comercial da cidade foi aos poucos se transferindo para aquelas proximidades, transformando a Rua da Feira, né, que está aí próxima do Centro de Artes da UFRB, no grande polo comercial de Cachoeira. Então, essa região aí foi, assim, a que consideravelmente teve maior expansão durante esse século XIX, sobretudo nessa segunda metade. E a gente consegue perceber, né, que tudo acaba acontecendo, né, e não por acaso, mas vale a pena a gente já começar a observar, a partir da metade desse século XIX. Né? Então, assim, na próxima imagem, a gente consegue visualizar aí, olha, algo que permaneceu nesse espaço durante um curto período, relativamente. Esse é o mercado, né? Foi proposto um mercado municipal, mas que não foi aceito pela população. Esse em destaque no mapa à direita e abaixo, a gente tem uma planta de situação, né, desse mercado. Acima, isso foi uma publicação de uma revista estrangeira e onde aparece nesse frontispício a construção, que logo ela foi demolida, é onde hoje se encontra a estação rodoviária. Também a gente tem que considerar que foi notável a mobilização das elites econômica e política cachoeirana para a construção da ponte, que ligasse Cachoeira a São Félix, e fomentando ainda mais o fluxo comercial desses dois centros. Então, a gente consegue perceber que tudo se desloca mais para essa região da cidade, né? Tanto o comércio quanto o transporte vai sendo retirada aquela atenção de onde antes era o Pelourinho, o Porto, né? E ali onde estava o cruzamento da rua, que hoje é Rua 25 de Junho, né? E a Rua 13 de Maio, subindo para a Rua da Cadeia, que era o eixo fundamental, onde está, né, a Casa de Câmara e Cadeia, e o grande centro também ali religioso, do Carmo, complexo. E aí, nesse espaço, percebe-se que começa, então, um boom, um desenvolvimento, né, a partir do Riacho Caquente. O apogeu econômico que delineou a opulência urbana dessa cidade, nos meados do século XIX, e os investimentos públicos na ligação dos centros produtores e distribuidores começou a sofrer com a estagnação. Isso logo, no mesmo momento, né, logo depois que tudo isso ocorre, alguns autores vão dizer, né, que
esse incentivo faz parte já de um processo concomitante com esse início de uma possível decadência, de uma estagnação, né? Porque no final desse século vem a abolição da escravatura e vem também o declínio da economia açucareira, né? E outras dinâmicas também que são impostas pela conversão da terra em mercadoria, com a Lei de Terras, que é justamente de 1850. Então, essa decadência se acentuou sobremaneira com a implantação das rodovias na primeira metade do século XX, deixando Cachoeira e outras cidades do Recôncavo à margem das rotas comerciais mais importantes. Então, assim, esse é um recorte desse espaço, né, urbano, dessa urbe cachoeirana, nesse século XIX, e que demonstra claramente uma expansão bastante acentuada se comparada a outros tempos e outras regiões dessa cidade, né, no caso de tempos pretéritos. No próximo slide, a gente pode ver um mapa das áreas de expansão, né, não além dessa que foi mencionada e que se encontra assim, bem à esquerda, mais abaixo desse mapa. E aí a gente tem essas áreas de expansão que principalmente está ligada à influência da população negra, que aqui eu aponto, trago como uma influência importante nessa expansão urbana do século XIX em Cachoeira. Nesse mapa aparece Arrecuado, Rosarinho, né, o Caquende, e é isso mesmo, porque aí na Lelás a gente tem a área comercial, né, e o núcleo histórico, esse amarelinho mais extenso, que é aquele núcleo primério, que inclui também aí a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, né, o sobrado acastelado, que é considerado as duas primeiras edificações do núcleo urbano de Cachoeira. Então, no que diz respeito à influência da população negra na expansão urbana de Cachoeira nesse século XIX, a gente considera a ocupação da região da Recuada como de fundamental importância nesse processo. Então, existem vários autores que se debruçam sobre isso, o IFAM também, né, que faz relatórios, logo nos primeiros anos do século XXI, a respeito dessa manifestação. Né. A indústria fumageira é que teria contribuído para a ocupação de zonas como a Recuada. E, de acordo com Luiz Cláudio Nascimento, que é um historiador cachoeirano, no seu livro Bitedô, onde moram os nagôs, com a fragmentação do espaço da plantation açucareira, emergiu uma agricultura rudimentar, doméstica, baseada em redes familiares, que engendrou outros modos de relações sociais entre escravos, entre estes e os libertos, e a consolidação de espaços sociais alternativos no próprio sistema plantocrático. E já o Marcelin, né, que também é citado pelo Nascimento, ele vai dizer que até o final do século XIX as divisões entre as comunidades negras nas periferias de Cachoeira e São Félix viviam em pequenas comunidades, notavelmente voltadas para si mesmas e para seus valores. E num dos relatórios do IFAM, em um produzido em 2005, que vai tratar sobre a trajetória da população afrodescendente na região de Cachoeira, nós temos que um relato de que a população negra passou a ocupar e a urbanizar, ainda que de forma modesta, né, se comparada aos sobrados e igrejas monumentais que caracterizavam o centro urbano de Cachoeira, uma parte significativa da cidade, localizada a nordeste da Praça Maciel, né, que é a atual Praça do Mercado, subindo pela atual rua Conegundes Barreto, que é a ex-rua do Porta Jaca, e depois a rua do Belchior, até a elevação denominada de Bitedô, que é um local que tem uma vantajosa visão sobre os arredores da cidade e a sua zona rural, e mesmo sobre o centro urbano. No próximo slide, tem um resumo muito breve, né, dessa influência de alguns aspectos, porque essa região, alocada no que era considerada as franjas da cidade, no que se entendia como o limite entre a zona rural e urbana, acolhia os negros livres, os libertos e fugidos, predominantemente, né? Porque, ainda que a população negra fosse superior à de brancos, essa população que habitava o centro urbano era predominantemente de escravizados, né, atuando nos serviços domésticos. Ou seja, não havia necessariamente um espaço próprio que essa população pudesse, nesse momento histórico, se fixar nesse centro urbano que já estava ali configurado. Né?
A ocupação da região da Recuada foi o que impulsionou a expansão urbana de Cachoeira para além do Riacho Pitanga, assim como aquela região também, né, da estação, do Cais da Manga. Sendo, na abrangência daquela região, desenvolvida uma ocupação espacial alinhada com costumes e práticas daquela população, que ali puderam criar seus espaços sociais e religiosos, ainda que com acentuada precariedade, que a gente consegue perceber, né, até os dias atuais, né, em diversas áreas dessa expansão em Cachoeira. Atualmente, essa zona se encontra incorporada à cidade, só que isso não acontecia no que era observado no século XIX. O Luiz Cláudio Nascimento, ele vai supor, né, que teria sido ali o local onde se organizou um denominado quilombo urbano. As redes que se criaram para facilitar fugas de escravizados estabeleciam quilombos urbanos e terreiros de candomblé, que representavam a experiência da liberdade para essas pessoas, tanto real e possivelmente definitiva, né, nesses quilombos, quanto a liberdade espiritual, no que diz respeito aos terreiros. Nas próximas imagens, a gente consegue ver, são imagens agora bem recentes, capturadas, né, do Google Earth, mas que traz uma visão bem panorâmica do que temos hoje, né, o denominado Curral Velho, a Rua do Galinheiro, tudo isso faz parte daquela área denominada de Recuada. No próximo, a gente tem mais ainda, tá vendo? O Largo dos Remédios, que é a Rua Conegundes antiga, se não me engano. Eu sempre faço essa, na Rua Conegundes atual, né? E o Corta-Jaca, logo abaixo. No próximo, a gente tem o Bitedor. Não me ocorre agora, não estou lembrando agora o nome da atualidade. Então, podemos considerar que, em linhas gerais, duas frentes distintas de expansão urbana de Cachoeira no século XIX, né? E aí é bom a gente observar esses três mapas, que tem como fonte os relatórios do IFAM, em 2005, em que aparecem aí, deixa eu ver aqui se eu consigo, os anos, né? Então, a gente tem 1792, você vê que é uma ocupação bastante rarefeita. O Riacho Pitanga, que está logo acima, você conseguem perceber que há aí uma aglomeração, né, na parte inferior do mapa, mais ou menos central, e esse rio que a gente consegue perceber de forma notável. Então, aí vem as pontes, né, que fazem a ligação com esse outro trecho da cidade, e para essa região é que essa cidade vai se expandir consideravelmente no século XIX e de forma predominante na segunda metade desse século. Aí, então, a gente tem 1792, que é antes de iniciar esse século, né, XIX. Em 1865, quando a ponte é inaugurada, então a gente já percebe que há uma concentração maior de edificações, de ruas já traçadas, né? E em 1940, isso já bem depois, né, da abertura, isso foi quando da abertura da rodovia, mas muito tempo após a construção da ponte e da estação ferroviária. Então é só para a gente conseguir perceber que abaixo de onde se encontra esse rio Pitanga, há também uma expansão, mas essa expansão se dá de forma muito mais considerável na parte superior do mapa, né, que diz respeito a essas regiões. E o amarelinho ali, em 1792, é a região justamente da Recuada. Tá? Então, como eu estava dizendo, uma dessas linhas, uma dessas frentes de expansão, né, representada pelo poder dominante de então, que ampliou as zonas de comércio e edificações da classe dominante próximas àquela estação ferroviária, e outras nas bordas do denominado núcleo urbano consolidado de então, pela população negra, desprovida de meios e recursos minimamente dignos para se fixarem naquele espaço, enquanto cidadãos que alicerçaram o advento das relações econômicas estabelecidas na província. E uma coisa que é possível notar, né, ao percorrer Cachoeira e essas áreas de cumeada mais afastadas desse centro antigo da cidade, a gente consegue observar a precariedade, às vezes, nas ruas ou até mesmo na implantação das edificações. Da mesma maneira, a infraestrutura urbana.
Então, ainda que a configuração de uma nova área comercial na cidade tenha sido estabelecida pelas necessidades e iniciativa da classe social dominante, vale considerar a observação do Luiz Cláudio Nascimento também, muito importante, que eu achei que ele delimita o espaço urbano cachoeirano em 2 setores. Ele vai falar que uma é a facção conservadora, escravista e monarquista, que é a zona urbana tradicional da antiga vila, aquela que vai estar entre o Riacho Caquém de Ipitanga, e a outra que é uma facção liberal, anti-escravista e republicana, na zona resultante da expansão urbana, tendo como divisor o Riacho Pitanga, que separava a antiga vila do antigo Rocio. Rocio esse que estaria, né, aqui, além desse Riacho Pitanga. E que passou a ser conhecido como Rio Político, olha só, justamente por conta dessa característica da expansão. Talvez seja uma análise simplista, né, para alguns, mas eu deixo para vocês essa informação e pensarem a respeito. Eu gostaria de chamar a atenção também para o emprego da mão de obra e materiais de origem inglesa nessas obras que acontecem nessa segunda metade do século XIX em Cachoeira. Né? Na expansão desse núcleo urbano e nas ferrovias, a gente consegue perceber essa mão de obra, materiais, e considerando também o que aconteceu em Salvador, nessa mesma época, que houve grande investimento do poder público em obras de infraestrutura urbana e correlatas, a gente pode perceber as vantagens das quais esses grupos estrangeiros puderam gozar no momento de ruptura, né, que, como é tratado esse meado do século XIX. Essa ruptura, sobretudo na dinâmica espacial dos núcleos urbanos, né, se dá com a instituição da Lei de Terras, de 18 de setembro de 1850. Essa aqui é uma informação, é um adendo que eu estou trazendo, é mais uma reflexão sobre como ocorre essa dinâmica, né, dessa expansão urbana em Cachoeira, mas não só em Cachoeira, e que a gente pode observar em outras cidades, principalmente em Salvador também, né? E com essa lei de terra, aplicou-se a política da restrição do acesso à terra por pessoas de poucas posses, ex-escravizados e imigrantes recém-chegados. Então, essas pessoas seriam convertidas em mão de obra barata para aqueles grandes latifundiários que se viram desfalcados com a proibição do tráfico negreiro, também em 1850, né, com a Lei Eusébio de Queiroz. E aqui uma curiosidade, não seria necessariamente uma curiosidade, mas vejamos, a Lei Eusébio de Queiroz é de 4 de setembro de 1850, né, enquanto que a Lei de Terras é de 18 de setembro de 1850. Então, vejamos, né, como que as coisas ocorrem poucas semanas depois e de uma maneira a restringir o acesso dessa população à terra. Então, e também é iminente a abolição da escravatura. Né? E essa sociedade já se dá conta, já percebe que isso está a ponto de acontecer. Em se tratando da fixação, né, sobretudo da população negra nas cidades, lhes restaram as possibilidades em zonas mais afastadas dos centros e desprovidas de infraestrutura, como foi o caso da Recuada e outras também, né, onde ainda poderiam arcar com as instalações precárias, contando apenas com a própria iniciativa e dos seus pais. Eu deixo no último slide, esse é o penúltimo, na verdade, mas esse é bem interessante porque temos aí uma captura, uma sobreposição, né, do Google Earth com o mapa de Cachoeira, São Félix logo abaixo, atual, e sobre ele a gente tem um mapa de Cachoeira extraído do relatório do IPHAN de 2005, de Cachoeira no final do século XVIII, né? Portanto, antes de ocorrer toda aquela expansão do século XIX. No último, é o resumo da Lei de Terras, que é esse próximo. Essa Lei de Terras serviu para referendar a opção pelo latifúndio no Brasil, já em prática desde a implantação das capitanias hereditárias e, posteriormente, as sesmarias. Transferiu o cunho de propriedade aplicada às pessoas escravizadas para a terra. Então, como definiu José de Souza Martins, como o cativeiro da terra, né, então ele cunhou essa expressão, se o homem vai ser livre, a terra tem que ser capturada. Então, é algo para a gente refletir sobre, não só sobre essa expansão, mas de outras cidades nessa época. Então, eu trago essa questão final como
um adendo, como eu já falei, para as nossas reflexões sobre os limitadores e condicionantes das dinâmicas fundiárias no Brasil, que se perpetuam, né, até hoje. E eu agradeço de antemão e espero ter contribuído de alguma forma para o debate. Mais uma vez, eu parabenizo o curso de Museologia da UFRB e a todos e todas que atuam no mesmo, seja no âmbito administrativo, docente ou discente. Vida longa ao curso de Museologia da UFRB. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Elis. Muito obrigada pela partilha tão generosa. Parabéns pelo trabalho. Eu estou curiosíssima de pesquisar mais. Com certeza eu vou ler. Viu? Tem muita coisa. Vamos passar para a próxima integrante. Gislaine Calumbi, você está pronta? Sim, boa tarde a todos e todas presentes. Boa tarde. Primeiramente, parabenizar a organização do evento. É um evento muito importante, tanto para quem está chegando agora, para quem é estudante, quanto para quem já saiu. É uma forma da gente voltar e ver a história e como tem acontecido o curso de Museologia da UFRB e também relembrar e repensar tudo que a gente viveu. Agradecer à professora Fabiana pelo convite, espero poder contribuir da melhor forma. A minha fala, ela vai ser direcionada à minha experiência, tanto enquanto estudante, né, egressa do curso de Museologia da UFRB, e enquanto museóloga atuante no mercado. Eu sou da segunda turma de Museologia, eu ingressei no curso no ano de 2007, quando ele ainda funcionava no anexo do Colégio Estadual. Então, eu vivi muito intensamente o curso de Museologia da UFRB. Todo o processo de construção, tanto da reforma do prédio onde hoje funciona a universidade, né, o Quarteirão Leite Alves, quanto o processo de cada conquista, de formação da biblioteca. Então, era muito gostoso, de certa forma, era muito intenso viver aquilo ali, porque cada processo de estruturação da universidade era uma conquista e era uma vivência muito, muito importante e muito prazerosa para a gente do curso, que estava ali iniciando, cheio de sonhos e cheio de perspectivas. A minha primeira experiência, né, de certa forma, na atuação na área de museologia, numa instituição de caráter museológico, foi com o estágio curricular supervisionado, que na época eu fui orientada do professor Luigi. Eu, junto com mais 3 colegas, fizemos a documentação dos paramentos litúrgicos da Igreja do Monte, desde a elaboração da ficha e a pesquisa e a descrição. Foi muito bom o trabalho de construção dessa documentação, né, a iniciação dessa documentação, que ainda não tinha na época, e sem dúvidas, foi importante também para a minha formação enquanto museóloga. Também, durante o curso ainda, eu tive experiência com a exposição curricular, que a minha turma fez sobre a barragem, né, aquela área da barragem, pensando na possibilidade do espaço funcionar como um museu, que tem um espaço lá interessante, que caberia perfeitamente uma instituição museológica, pensando a questão ambiental e a questão social também, que envolve a barragem de Cachoeira e a chegada da hidrelétrica e a relação com os pescadores, e uma temática bem ampla que envolveu a pesquisa que a gente fez na época. Em 2010, já finalizando o curso de museologia, antes disso eu vou falar sobre o meu trabalho de conclusão de curso também. Foi uma pesquisa ousada, né? Foi uma pesquisa que me marcou muito, minha pesquisa para o TCC, intitulada A Cidade de Cachoeira enquanto Núcleo Urbano Preservado, um olhar museológico tendo como referência o patrimônio edificado. Eu trabalhei bastante essa questão, essa relação da preservação da cidade, né, e todas esses conflitos e essa coisa, a questão da identidade, tudo isso que envolve a cidade preservada.
e pensando as possibilidades de ação museológica sobre os centros urbanos, sobre os núcleos urbanos de valor patrimonial. Na época, eu fiz a proposta de uma gestão museológica da cidade histórica, e minha pesquisa foi essa pesquisa de conclusão de curso, foi o que me deu a base para continuar no mestrado, que eu fiz em 2016, e dei continuidade a essa pesquisa, mudando um pouco o foco para uma abordagem mais voltada para a museologia social, né? Conversando com as pessoas que vivenciam essa realidade da cidade preservada, tanto aqueles que estão, que habitam o centro urbano, os imóveis tombados, quanto aqueles que estão em áreas que não são tombadas, né, mas vivem ali no dia a dia a cidade. E é uma temática que realmente me intriga e desenvolve minha curiosidade até hoje. Em 2010, eu finalizando o 6º semestre do curso, eu fiz o concurso para cadastro reserva da UFES. A UFES, ela tem 4 museus, que é o Museu Antares, que é de Astronomia e Ciências Afins, o Museu de Zoologia e o Museu Casa do Sertão e o Museu Regional de Arte. Na época, eu fui aprovada em 3º lugar, porém, como eu ainda estava em processo, não tinha muito título, estava em processo de formação, eu fiquei classificada em 5º lugar, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu fui chamada 2 anos depois, justamente quando eu já estava com o diploma em mãos. E aí, eu fui direcionada para o Museu Regional de Arte, que funciona no centro de Feira de Santana, dentro de um complexo, né, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte, que é um centro de arte que funciona, mas, apesar de ser da universidade, tem o seu trabalho mais voltado para a comunidade feirense. Ele eu chamo de um pulmão cultural em Feira de Santana. A gente trabalha com oficinas nas diversas linguagens artísticas, tanto na área de música, dança, artes visuais e teatro. Temos a biblioteca, o museu e a galeria de arte. O Museu Regional de Arte, que é para onde eu fui direcionada, na época, estava no processo de construção de um plano museológico e do regimento interno do museu. O edifício estava fechado para a reforma, e eu pude atuar muito diretamente com o trabalho interno, né, com a conservação do acervo. O acervo é constituído por 225 obras de arte, de artistas modernos e contemporâneos, né? Tanto uma coleção feirense, uma coleção de artistas modernos baianos e uma coleção de ingleses. Então, eu pude atuar na conservação das obras, no acondicionamento, na elaboração de fichas técnicas na área de conservação, para o direcionamento de algumas obras que precisavam de restauro. Além dessa parte do trabalho com a conservação das obras de arte, eu também trabalhei com a documentação, e aí foi um trabalho também de elaboração de quais seriam essas fichas de documentação, como é que seria a pesquisa. Nessa época, a gente contou com um projeto que foi desenvolvido pela professora Ana Paula Pacheco, que na época estava na UFRB, era docente do curso de museologia da UFRB, e foi um projeto que deu muito certo. A gente conseguiu fazer a documentação de todo o acervo do Museu Regional de Arte. Em paralelo a isso, veio o restauro do edifício e o restauro de algumas obras que precisavam, né, da ação direta, que foi feito por uma empresa especializada. Trabalhei também com o dossiê das obras, né, porque tinha algumas obras que não pertenciam ao acervo, e a gente precisou regulamentar o processo de doação, de aquisição, né, das obras de arte. Então, eu trabalhei 9 meses no dossiê, em prol da regularização dessas obras. Após a reforma do museu, eu consegui trabalhar também com as exposições, né, que é esse trabalho diretamente com o público,
com as escolas, né, com o projeto Museu vai à Escola, onde a gente levava os estudantes da cidade de Feira de Santana, o museu em parceria com as escolas, conseguia trazer esse grupo para ter contato direto com o museu, com o espaço museológico e também com dinâmicas de construção de oficinas voltadas às artes visuais. Em 2016, eu assumi a coordenação da Galeria de Arte Carlo Barbosa, que é localizada ao lado do museu. Ela fazia parte do museu, era uma sala de exposição temporária, enquanto o museu ficava responsável pelas exposições permanentes, né, pelo acervo. E a gente começou em 1998, ela foi desvinculada, de certa forma desvinculada, né? Mas ela continua ali em parceria e ganhou status de obras de arte, inclusive com a negociação de vendas de obras e tudo mais, de artistas da cidade e de fora da cidade, que a gente tem contato através de editais e seleciona anualmente a pauta que será desenvolvida no espaço expográfico durante cada ano. Então, eu pude trabalhar diretamente com exposições de vários artistas de renome, tanto a nível municipal, estadual, como a nível nacional. Tive contato com várias figuras importantes do modernismo brasileiro, do modernismo baiano, e a gente desenvolveu várias atividades muito legais na cidade de Feira de Santana. Em 2016 ainda, faltando um pouco para acabar o ano, a gente fechou a instituição e um novo processo de encaminhamento para a reforma do prédio, porque o museu havia sido restaurado, mas o prédio da galeria não. O prédio de ambos, tanto do museu e da galeria, é o prédio onde, lá no passado, no início do século XX, funcionou a Escola Normal de Feira de Santana. Então, é um prédio de estilo eclético, que já tinha um tempo que precisava de uma intervenção. E aí, essa reforma aconteceu na galeria, após a reforma do museu. E em 2020, quando a gente já estava prestes a inaugurar, veio o processo de fechamento para o início da quarentena, né? Então, a gente está no processo ainda de projetar essa reinauguração da galeria assim que voltar. Em paralelo a isso, voltando à experiência com a temática da cidade, essa relação entre a museologia e a cidade, eu atualmente estou na diretoria do Museu a Céu Aberto Salles Barbosa, que é um museu que está em andamento, está acontecendo na cidade de Feira de Santana, né, na Rua do Meio, onde é local, quem bem conhece Feira de Santana sabe onde é a Salles Barbosa, né, que é uma área de comércio bastante intenso, bem importante para a cidade. A gente está projetando, mas aí não é ligado ao UFES, é um movimento encabeçado pela professora Cíntia Portugal, né, que idealizou essa ideia, esse projeto de um museu a céu aberto e que mobilizou vários setores da cidade, várias figuras da área artística, vários intelectuais e interessados pela realização desse sonho, né, de construção de um museu a céu aberto, que faz referência a um poeta e que também é, sem dúvidas, uma forma de vivenciar a cidade. E quando eu falo de vivenciar a cidade, é que eu vou e volto pensando em Cachoeira, que é uma cidade que a gente já vivencia, já respira o patrimônio em tempo integral e que tem, sem dúvidas, a museologia como uma chave fundamental para estar lidando com essa mediação entre patrimônio e sociedade e utilizando as diversas ferramentas que a gente tem para mediar esse processo, que é natural. Então, eu continuo nesse projeto, pensando a cidade, pensando nas possibilidades de atuação da museologia voltada para o olhar da cidade, principalmente da cidade de valor patrimonial. Então, eu encerro minha fala.
Eu acho que seu microfone fechou no final. Não sei se você falou alguma outra coisa. Não, é isso. Consegui encerrar. Eu bati a mão aqui e fechei. Certo. Obrigada, Gislaine. Gostei muito de te ouvir, muito feliz também. Eu sou de Feira de Santana, eu fiz teatro lá no Cuca. E aí, todo mundo em Feira de Santana tem algum quentinho. vínculo afetivo com o Cuca. Sim. Teríamos agora a fala do secretário de Cultura de Cachoeira. Ele chegou, professora Fabiana? A professora Fábio fez uma pergunta para você, Gislaine, se você poderia falar um pouco mais do teu TCC. Sim, sim. O meu trabalho de conclusão do curso em museologia, o meu projeto, ele aconteceu no momento em que eu estava cursando 2 disciplinas, né? A disciplina de plano museológico, com o professor Carlos Costa, e a disciplina de interpretação dos centros históricos, com a professora Cristina Ferreira. E eu gostei muito da disciplina de interpretação dos centros históricos, porque eu, como cachoeirana, vivi o tempo inteiro esses conflitos e essas reclamações sobre da população em relação ao IFAM, né? Sobre a forma como acontece essa preservação dos edifícios, principalmente, que é o que afeta mais diretamente a população, né? Os moradores, os proprietários de imóveis na cidade. E aí, durante esse processo de trabalhos e atividades da disciplina, eu pude conversar com algumas figuras em Cachoeira, figuras que a gente chamava de figuras ilustres, né? Umas figuras bem interessantes, que tinham no seu repertório de memória a cidade, né? As figuras que não vêm na história oficial, as figuras que a gente não vê nos registros do IFAM, por exemplo, e que, de fato, tornava muito mais interessante o olhar sobre a cidade preservada. E, obviamente, percebendo que a cidade ela é muito mais do que a preservação oficial, né? Do que as fichas, do que os edifícios e tudo mais. E aí, em paralelo a isso, a gente estava estudando como era a gestão museológica, né? O projeto a elaboração do plano museológico, né, na instituição museu, né? O regimento interno, os setores do museu que a gente tinha que levar ali dentro do projeto. E aí eu pensei, por que não o plano museológico numa cidade histórica, né? O IFAM, o IPAC são instituições que estão responsáveis por o IFAM no território nacional, o IPAC no território estadual, num estado gigante como a Bahia. Então, quem é que está lidando diretamente com esse patrimônio cultural em Cachoeira? Envolvendo tudo, não só, obviamente, o edificado. O poder público municipal. A gente sabe que isso é meio fragmentado, porque de 4 em 4 anos isso muda e existem a gestão municipal, os interesses políticos fazem com que isso mude também. Mas eu trouxe como nós, enquanto museólogos, podemos atuar ativamente no pensar na cidade museológica, na cidade de valor patrimonial. Eu trouxe a documentação que a gente faz no acervo, como a gente poderia usar a documentação na cidade histórica. A conservação, como é que a gente poderia estar vendo a conservação na cidade histórica. A exposição, principalmente a ação educativa, a ação social, como é que a gente pode lidar com essa coisa da população. E quando chegou no mestrado, foi que a gente aprofunda, né, o conhecimento e a gente, às vezes, cria mais dúvidas do que respostas, né? E aí eu fui para a museologia social para estar pensando nessa questão de território, essa questão de identidade, essa questão de grupos, de pessoas, como a pessoa está vivenciando isso, como é que a gente vai olhar para essas pessoas. E aí eu tentei fazer, de fato, após essa ideia de criar a gestão museológica na cidade histórica, pensar como a gente vai estar lidando, primeiramente, com a pessoa que está vivendo ali, e como é que a gente vai estar trazendo isso, museologicamente falando, para pensar esse espaço. Foi basicamente isso, até então. Muito bom, Gislaine, obrigada. Também tem uma pergunta. Eu queria saber de você mais sobre o seu estágio curricular.
que assim como eu, né, sente, tem alguns colegas aqui que têm curiosidade, queria que você falasse um pouco mais. Na época, a universidade estava ainda construindo a questão das. A gente entrava em contato com a instituição, e aí, quando a instituição ela já não tinha, ela ainda não tinha convênio, a gente fazia, né, o convênio, essa parceria entre a UFRB e a instituição. Acredito que hoje a UFRB deve ter convênio com as instituições tudo de Cachoeira, né, que pelo tempo. E aí a gente conversou com o responsável, que na época era o professor Tito, e, olha, primeiramente vemos, né, a quantidade de acervo que tinha lá, os itens que tinha. A gente fez o projeto junto com o orientador da gente, né, que era o professor Luiz, e aí construiu a ficha de catalogação, escolheu a coleção que a gente ia documentar, porque a princípio a gente pensa que pode fazer tudo, e depois quando a gente parte para o trabalho mesmo, a gente vê o quanto é complexa a documentação, e a gente reduziu isso apenas aos parâmetros litúrgicos. Cada paramento era composto por vários itens, então isso tudo afeta na questão da pesquisa e do desenvolvimento das fichas e como a gente vai preencher aquilo ali, né? Porque envolve pesquisa, a gente sabe que uma pesquisa é algo complexo. E aí a gente desenvolveu esse trabalho em equipe, foi bacana, porque a maioria faz mais um trabalho mais individual, né? E a gente em equipe conseguiu fazer esse trabalho de forma completa. A gente deixou lá a primeira ficha e ficou aberto para os demais objetos serem documentados para quem viesse depois. Eu nem sei como é que isso acontece, como é que isso se houve continuidade depois desse trabalho. Certo, obrigada pela resposta. Elisângela tem pergunta para você. Quais os desafios da preservação do patrimônio edificado em Cachoeira? Olha, o que eu posso falar a respeito da minha percepção, né, a partir da pesquisa que desenvolvi? A meu ver, essa dificuldade, ela só é possível ser entendida quando a gente olha para trás, né? E é quando a gente olha para esse final do século XIX, todas essas ocorrências sociais, econômicas, políticas que permearam a cidade, né? E, sobretudo, aí, avançando para o início do século XX, quando muitas dessas cidades que são cercanas à Cachoeira foram desmembradas da mesma, né? E veio essa rodovia deixando Cachoeira, São Félix e outras dessas cidades à margem dessas vias importantes, né? Quando vem essa decadência, dita decadência, quando a gente olha para esse momento histórico, a meu ver, é aí que começa essa dificuldade, porque nesse momento, Cachoeira começa a passar por um processo de esquecimento, né? Que alguns autores vão dizer que poderia ser proveitoso para essa preservação, uma vez que não haviam aí interferências consideráveis nesse patrimônio edificado, né? Mas também isso afastou os olhos das políticas públicas, né, dos incentivos econômicos nessa cidade, sobretudo no aspecto turístico, que é o que a gente consegue observar nas nossas cidades brasileiras, que influem mais para que hajam ações, né, políticas públicas no sentido dessa preservação. E quando a gente fala dessa preservação no Brasil e que isso está muito voltado para a iniciativa pública, né, esses aspectos que são fomentados pelo poder público são, de fato, preponderantes, importantes e que vão definir muita coisa. Então, quando a gente olha para esse momento e todo esse período de esquecimento e que é como se Cachoeira não fosse resgatada desse lugar, né? Mesmo quando vem a exploração do petróleo em outras cidades aí do Recôncavo, mas que Cachoeira vai apenas ceder a mão de obra, essas pessoas acabam se deslocando de Cachoeira e esvaziando mais uma vez a cidade, né? A exemplo do que aconteceu na Guerra do Paraguai, na pandemia do cólera em 1855, né? Que parte considerável dessa população foi dizimada pela pandemia ou afetada pela guerra e outras ocorrências. Enfim, então não vem
né, desde esse momento, as ocorrências vão contribuindo apenas para um esvaziamento, ou talvez até estagnação. A gente percebe uma estagnação nessa primeira metade, nos meados do século XX, dessa população de Cachoeira. E esses interesses também não se voltam. E, a meu ver, também, o que acontece em Cachoeira? Né? Tem uma riqueza expressiva, culturalmente falando, da cultura afrodescendente. E me parece que isso, tardiamente, as pessoas, os setores, as instituições voltaram os olhos para essa importância. E Cachoeira também tem uma outra peculiaridade, né, que a gente percebe em outros centros históricos do Brasil, e no qual eu pude observar no meu TFG, foi feito em Ouro Preto, que Ouro Preto acaba indo contra tudo isso, né, que é supervalorizado o centro, aquele centro histórico de Ouro Preto, quer dizer, ele todo já é praticamente um centro histórico. Mas a gente percebe nas edificações de Cachoeira, nesse núcleo primevo, nesse núcleo inicial urbano, que muitas dessas edificações encontram-se em processo de arruinamento, ainda que tenha havido, né, a intervenção daquele programa do Monumenta, e alguns conseguiram lançar a mão daquele auxílio, daquele incentivo, outras tantas ficaram à margem, seja porque os proprietários não habitavam em Cachoeira e não se preocupavam com a ocupação e preservação desse imóvel, e tampouco se adequar às políticas, né, de preservação. Então, acho que tudo isso vai contribuindo para esse contexto, né? E que, a meu ver, assim, é lamentável, porque em um momento eu estudo Ouro Preto, depois eu venho e estudo Cachoeira, agora eu estou em Salvador. E quando eu olho para Ouro Preto e vejo como que aquilo é valorizado de uma forma diametralmente oposta ao que ocorre em Cachoeira, eu sinto uma lástima muito grande, né, por isso. Porque quando eu mergulhei em Cachoeira, eu vi uma importância estrondosa, assim, né, no aspecto econômico, cultural e da importância que essa cidade teve. Não só para a província, mas para todo o país, né? Na época dos empreendimentos para os sertões, para o interior da província e para outros estados, né? Então, Cachoeira, se dizia que todos os caminhos davam em Cachoeira. Quando a gente observa os mapas dessa época, é uma coisa assim encantadora, fascinante, né? De você ver como que tudo realmente converge para esse ponto. É apaixonante. Você vê que essa cidade decai, né? Nesse aspecto da preservação, não só do seu patrimônio edificado, mas também imaterial, né? É lamentável. Então, assim, são vários fatores, amigo. Obrigada, Elis. Tem mais uma pergunta que eu acho que conversa com essa primeira. Eu vou ler para você, tá? Tendo em vista o crescimento não programado da malha urbana de Cachoeira, qual a perspectiva que você vê para o futuro da preservação do patrimônio da cidade histórica? Orientador falou. Qual a perspectiva futura, né, para essa preservação? Olha, eu acredito que com o entendimento que hoje temos, inclusive com a implantação dos cursos, né, da própria UFRB em Cachoeira, Cruz das Almas e outras cidades, eu acho que as possibilidades são inúmeras, assim, para que seja fomentado esse processo de preservação. Mas aí a gente esbarra também nas instituições, né? E na atuação dessas instituições. Quando a gente percebe que há aí uma defasagem, um certo descaso no momento em que vivemos, no momento político em que vivemos, para com essas instituições e com as ações que elas empreendem ou empreendiam, né? Ainda que de forma bastante limitada, a gente vê um cenário bastante assim, obscuro, né? E também o comprometimento desse patrimônio edificado, né? Seja pelo tempo, pelas intervenções que já ocorreram nas subdivisões desses imóveis, por proprietários ou por inquilinos que agiram de forma independente, né? de alguma orientação técnica, que isso também interfere, dificilmente vai ser retomado alguma
iniciativa, né, nesses imóveis já modificados. Houve também, se não me engano, se foi 2002, né, que teve ou 2012, que teve uma proposta de transformar a estação ferroviária de Cachoeira num centro comercial cultural, né, ao modo do que existe em São João del Rei, e, no entanto, não foi para frente, mas que também isso demonstra assim, o potencial, né, até do perfil daquela edificação, do quanto que ela, naquele momento, poderia ser resgatada. Mas tudo é possível, né? Com boa vontade, eu acho que tudo é possível. E, sobretudo, com a ação da universidade, das pessoas que estão aí se formando e atuando nesse território, se a gente, uma vez que a gente pode contar com o auxílio, com as políticas públicas, se essas duas coisas conseguem conversar, se conciliar, eu acredito que muita coisa é possível, porque Cachoeira é um arcabouço, né, incrível de elementos a serem preservados, a serem discutidos, estudados, pesquisados, analisados, porque é um reflexo, assim, a gente consegue vislumbrar nesse território, né, em relação a tudo que é o Brasil, mas a gente consegue perceber aí dinâmicas que definem, que conceituam, que caracterizam momentos históricos bem marcantes da nossa história, né? Então, assim, material a gente tem muito, né? E que pode ser reconstruído, sobretudo por conta dessa cultura, né, e dessa população afrodescendente que traz essa riqueza de informações orais que podem ser agregadas ao aspecto material. Ótimo, ótimo. Obrigada, Elis. Gislaine tem uma pergunta para você agora, professor Carlos. De que forma a formação obtida na UFRB lhe auxiliou na sua atuação profissional e quais as maiores dificuldades no enfrentamento do mercado profissional? Fui eu que travei ou foi vocês que travou um pouquinho aqui? Mas, então, olha, no processo de atuação, eu senti bastante facilidade, eu posso falar isso com propriedade, que eu tive bastante facilidade, tanto no trabalho relacionado à conservação das obras, eu tive a oportunidade de trabalhar com outros museólogos e que demonstravam uma certa dificuldade nessa questão da conservação. E não sei se é porque eu era apaixonada pela área de conservação e eu me dediquei bastante durante a graduação, mas de fato é uma área que eu gosto de trabalhar. E eu tive bastante facilidade no processo de construção das fichas e do diagnóstico, do acondicionamento, todo o trabalho é voltado para a conservação. A parte expográfica também, eu me dei muito bem, tanto é que após esse processo de reestruturação do museu, eu fiquei trabalhando mais diretamente com a questão das exposições na galeria. A parte do plano museológico, do regimento interno, que a gente já vinha com essa bagagem, quando você chegar no museu, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o plano e o regimento para ver como é que é, conhecer o espaço. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei. Então, assim, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu tive uma formação de muita qualidade aí na UFRB. Eu peguei um tempo muito bom e tive a sorte também de passar 4 anos que a gente não teve greve, teve uma época que teve algumas greves, a gente não teve greve, a gente tinha também um cenário político a nível federal favorável, né? Era uma época que a museologia estava em alta e o IBRAM a todo vapor, vários editais, várias oportunidades de financiamento de projetos. Então, assim, foi uma época muito proveitosa e em questão de formação enquanto profissional, eu tive bastante facilidade na área. Hoje, eu acredito que a maior dificuldade que a gente está encontrando é de financiamento, né? Porque a cultura, ela sempre sempre joga de lado, cultura e educação. É a primeira que sofre os impactos de um governo que não tem uma visão bacana, né, para essa questão. E, atualmente, sendo
alguém que trabalha com cultura dentro de uma universidade que é estadual, né, dentro de um setor que é de educação, a gente vê, de fato, uma dificuldade em todos os níveis, a nível federal e a nível estadual também. Então, acredito que a maior dificuldade hoje é conseguir colocar em prática aquilo que a gente precisa colocar em prática, né? Lutar o tempo inteiro para fazer com que os nossos projetos consigam ser realizados. Mas ainda assim, a gente consegue fazer. Bom te ouvir. Vou continuar, porque tem outra pergunta para você. Sei. Você poderia comentar sobre os aspectos que mudou na sua pesquisa de TCC para o mestrado após a inserção da museologia social? Então, quando eu cheguei no projeto de mestrado, eu ainda estava com essa perspectiva da gestão. Porém, eu percebi que para falar em gestão, eu precisava primeiro compreender, principalmente quando eu busquei a bibliografia em museologia, que tratava sobre a questão das cidades históricas, as cidades em geral, né? A cidade a metropolitana, os outros bairros e tudo mais também estão inseridos nesse âmbito de pesquisa. Então, eu percebi que tinha toda uma bibliografia aportada ancorada nos aportes da museologia social, né? E, paralelo a isso, eu tive a honra de ser orientada pelo professor Mário Chagas. Então, era uma figura que poderia me dar um suporte maravilhoso nesse aspecto. Então, aliando bibliografia, que estava mais voltada para a questão de comunidade, de território, de toda essa abordagem, e a orientação dada por quem estava comigo ali nesse processo, eu percebi que o que eu precisava, antes de pensar na gestão, era entender o que as pessoas tinham a falar, a população de Cachoeira tinha a falar sobre esse aspecto de ser morador de uma cidade urbana, de um núcleo urbano preservado. E aí, eu fiz um novo recorte, fiz uma nova delimitação, tentando entender essas pessoas, só que a gente sabe que a sociedade é algo muito grande, muito amplo, muito complexo, e aí foi minha maior dificuldade na questão do recorte metodológico. Com quem eu ia conversar, quais seriam os grupos escolhidos. Então, eu fiz um recorte de 2 grupos, que foram os moradores do centro urbano preservado, gente que estava ali realmente naqueles imóveis tombados, e os moradores de uma área que ela não é a área que tem ação direta da preservação, mas ela está ali do lado, que é o bairro Tororó, né? O pessoal tem uma liberdade mais de construção, de reforma dos seus imóveis ali. Porém, está ali no dia a dia, né, habitando essa cidade preservada, vivenciando essa cidade, que não é só, apesar de eu ter dado um enfoque maior nos edifícios, não é só do edifício que a gente fala. E aí eu conversei com 2 grupos, que foi esses 2 grupos que eu mencionei, tentando entender quais eram as visões de cada um sobre essa realidade de Cachoeira, e, a princípio, quis registrar o que essas pessoas tinham a falar e entender como, dentro de museologia, a gente poderia estar pensando essa cidade a partir de um olhar mais voltado para uma museologia social. Muito obrigada, Gislaine, por sua contribuição, suas respostas. Tem mais uma pergunta para a Elis, da Juliana Barbosa. Você acha que essa diferença de preservação é pela localização geográfica? Eu acho que ela fala das cidades, né? Da diferença entre as cidades. De Cachoeira, né? Sobretudo. É inegável que existe essa questão da localização, mas eu fico assim pensando, além disso, da influência, né, das instituições, a gente também tem que observar de maneira muito cuidadosa como é que ocorrem os programas, as políticas de preservação no país que a gente vive, né? E, invariavelmente, a gente vê que esses procedimentos, essas políticas, estão muito atreladas ao mercado, né? E aí a gente vai falar
da transformação desses lugares, né, dessa cultura, de tudo aquilo que essas cidades, esses centros podem oferecer como mercadoria, né? E aí a gente está falando do turismo, né? Quando a gente fala de Brasil e dessa preservação, quando a gente volta os olhos para as cidades que são melhor preservadas, invariavelmente a gente vai se deparar com aquelas que estão no topo, né, desse aspecto, dessa requisição do turismo. E aí a professora Paola Berenstein-Jacques, aqui da UFBA, ela vai cunhar um termo chamado culturalização, né, ela vai utilizar muito ele, que é quando essa cultura desse lugar, dessa cidade, ou que, como ocorre muito com o Centro Histórico de Salvador, é transformada numa mercadoria, né, a ser disponibilizada para essas pessoas, né, que muitas das vezes são estranhas àquele território. É como o turismo, né, ocorre de forma predominante hoje em dia nas cidades. E os nossos espaços meio que são comercializados, né, toda essa cultura, as características espaciais que aí se experimentam. Então, eu acho que isso é um aspecto muito forte, né, porque quando a gente olha para a cachoeira, isso aqui me ocorreu agora, eu lembrei, defrontando com outros casos, é como se cachoeira não fosse bem vendida, né, pelo poder público. É como se não houvesse esse interesse, né, porque o que existe em cachoeira, né, que é um grande arquivo, uma grande fonte para esses elementos de preservação, estão aí disponíveis. Pessoal para que possa atuar nessa área e vislumbrar essas políticas também. Né? Então, falta essa iniciativa de quem? Dessas instituições, no modelo político que a gente tem no nosso país para atuar frente a essa preservação. E quando a gente fala dessa localização geográfica, a gente não pode esquecer que ela também é definida por essas políticas. Né? Com essas políticas, o longe pode se tornar perto, o que está fora de eixo de centralidade pode ser envolvida numa centralidade. Então, há essa peculiaridade, né, de até onde essas políticas públicas avançam, né, e a atuação concomitantemente à atuação das instituições responsáveis por essas ações, e até onde também essa população que aí permanece tem esse sentimento de pertencimento e pode atuar, intervir e ser também escutada e levada em consideração nesses processos. Enfim, é isso, são coisas a se pensar. Né? São tantas outras que eu acho que muita gente aqui também teria coisas para me dizer a esse respeito. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Na sua fala inicial, você falou um pouco sobre os terreiros de candomblé em Cachoeira, né, no território do Recôncavo. Eu queria saber qual foi a relevância desses espaços para a expansão do estabelecimento desse território. Pronto. Olha, Rafa, eu vou ser bem honesta com você. Não foi algo que foi abordado na minha pesquisa, porque já foi uma pesquisa bastante densa, né? E eu posso também te confessar, né, que eu não me sentia confortável para adentrar um assunto tão específico e sem incorrer, né, em inconsistências, né, por assim dizer. Então, não avancei muito, mas o que eu posso dizer é que tem algumas coisas que estão florescendo nesse aspecto agora nas nossas reflexões em antropologia e história da cidade de Salvador, quando a gente até comentou muito sobre o Bitedô. E a partir dessa percepção, eu posso te dizer assim que esses espaços, eles vão ser importantíssimos, né? A gente vê até pela predominância desses espaços até hoje nesse território. E como que eles abrigavam essas pessoas, né, trazendo aquela noção, como o Nascimento vai falar, de liberdade, né, nesse aspecto religioso, tão tolhida até desde sempre, né, se a gente for observar até o momento atual. Mas, assim, esses espaços, a meu ver, eles vão congregar
essas práticas, trazer, resgatar e perpetuar práticas, costumes de algumas nações que ali se fixaram, né? Sobretudo nessa região da Recuada, que é tão falada, mas a gente tem também aquela outra mais ao lado do Caquinde, né? Que não chega, que se não me engano é a Faceira, onde tem o terreiro da Gaiacu Luísa e outros, né? Também São Félix. E essa predominância nessa região você consegue perceber assim, que atraiu de fato muitas dessas pessoas, né? Com esse aspecto dessa recepção, de se sentir acolhido por outros, pelos seus pares, pelos seus iguais, e ali poder fixar não só a sua residência, mas também as suas práticas, tanto religiosas quanto de cunho laboral mesmo. Então, eu só posso te responder, talvez, assim, dessa forma mesmo, da minha percepção atual. Certo, muito obrigada pela sua resposta. Está aberto para perguntas, pessoal. Se alguém tiver interesse, pode fazer. Alguma pergunta, algum questionamento? A professora Rita Dória tem alguma contribuição? Ela saiu. Certo. Eu acho que nós já podemos começar, né? Agradecer a todos pela presença, pela atenção, agradecer aos participantes, agradecer à TV UFRB também, pela disponibilidade. Amanhã nós teremos programação também, o mesmo horário, tá? Então, se vocês tiverem interesse em participar, está aberto. Vocês querem falar algumas palavras no final? Olha, eu me sinto contempladíssima já pelas respostas, não quis avançar demais o tempo, mas deixo o meu agradecimento, né, pela atenção dispensada, a minha fala, a de todas as colegas. É muito bom também ouvir todo esse percurso, nessa trajetória da Gislaine, muito interessante, parabéns, Gislaine. Rafaela, pela recepção, pela intermediação, que maravilha, que simpatia, né? E a quem está aqui nos bastidores, Fabiana, acho que Igor, né? A todos os professores que se fizeram presente, o Sérgio, a Rita, aos alunos do curso que estão nos assistindo. Parabéns por fazerem parte dessa comunidade, desse curso, que veio em um momento tão oportuno, né, para essa região. E eu sinto que faz uma diferença incrível para a atuação nessa área, não só em Cachoeira, mas em toda a região, todo o interior do estado, tão carente, né, da atuação desses profissionais. Meus parabéns aos professores pelo dia de hoje, muito obrigada por essa oportunidade, é sempre bom a gente poder discutir um pouco, conversar, né, a respeito daquilo que a gente faz, sobretudo a pesquisa, que é algo tão solitário, né, e esses momentos são de muito agrado, de muita felicidade, tá? Obrigada a todos, um bom final de semana e sigamos firmes, né, nos nossos objetivos, nos nossos intentos, nessa vida acadêmica tão sofrida, né, e nesse momento, sobretudo. Muito obrigada. Ótimo. Gislaine? Eu retomo o que eu falei no começo, né? É muito bom poder participar. Eu participei do primeiro evento desse, a primeira versão desse evento, né? Até na condição na organização dele. E é muito bom ver que o tempo passou rápido, mas que passou da melhor qualidade, né? Sendo construtivo e muito benéfico. E eu espero ver mais 15 anos e mais 15 anos e mais experiências vindo
não só para mim, como para todos os presentes. Parabenizar a organização e vamos que vamos. E que estejamos todos nesses próximos 15 anos, né? Mas uma informação para os participantes, as pessoas que estão assistindo em casa, vocês devem fazer a inscrição no SIGA para receber o certificado, tá? Não vai ter lista de chamada. Então, precisa fazer a inscrição. O link está no chat. Obrigada. Vamos finalizar, certo? Até amanhã.